Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Os versos, obrigado, irmã Virgínia. Versos 9 a 13, melhor. Encontraram? Aqueles que puderem colocar-se em pé novamente, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, são palavras do próprio Senhor Jesus, que assim foi registrado, versos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Nosso Deus, nós venhamos diante do teu trono de graça, rogar-te que, segundo a tua boa vontade, o Senhor nos conduza no estudo desse texto. Confiamos que teu Espírito Santo é suficiente para relembrar-nos aquilo que o Mestre nos ensinou, iluminar o nosso entendimento quanto à tua verdade, e assim rogamos que o faças, pois oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. 2 semanas atrás eu falei aos irmãos a respeito da importância dos nossos alvos espirituais. Alguém já vai consertar isso, não se preocupe. Dos nossos alvos espirituais. Eu falei que era rápido. Dos nossos alvos espirituais que estão ali. Então, 2 semanas atrás, nós tratamos disso, sobre a importância de levarmos com seriedade esses alvos e percebermos como eles são importantes na nossa vida. No domingo passado, eu disse a vocês sobre a importância do ministério de discipulado, como é importante esse ministério de exortação constante e sistemática através do ministério de discipulado, e encorajando os irmãos a participarem desse ministério, tanto sendo discipuladores como sendo discipulados. E hoje eu quero falar aos irmãos sobre a importância do ministério de oração na igreja. Como é importante que a igreja esteja sempre motivada e disposta a buscar a Deus em oração por todas as questões. Vocês perceberam que na última sexta, eu vou usar a palavra errada para isso, mas eu entupi o WhatsApp de vocês de pedidos de oração. Isso foi proposital, foi visando hoje. Ou seja, para que nós tivéssemos a noção de quão necessário e importante é que todos nós juntos, como um corpo, como igreja, intercedamos pelas mesmas coisas. Ou seja, constantemente elevemos a Deus questões que são importantes para todos nós. O Nicolas e o Miguel não são importantes apenas para o Denis e para a Letícia. Eles são importantes para todos nós. O nascimento da Alice não é importante apenas para a Adriele e para o Tiago. É importante para todos nós. Se o Zander Filho não passou a semana bem e precisa de cuidados médicos, isso não é só interesse do Zander e da Elines, é interesse meu e seu. Se a irmã Betânia vai precisar repousar durante alguns dias pela enfermidade, isso me toca também. Não só a ela, mas a todos nós como corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que quando um de nós é honrado, todos nós somos honrados. E quando um de nós sofre, todos nós sofremos juntos. E uma das melhores formas de demonstrar isso é, por exemplo, aquilo que vemos os irmãos fazendo a respeito da cirurgia que foi feita ao irmão Edivan.
Domingo passado nós nos reunimos aqui os homens e nós oramos não só por ele naquele momento, mas nós oramos os nossos lares para que Deus abençoasse a vida dele. E foi alegria não só para a irmã Rosângela, para os filhos, mas foi alegria para todos nós percebermos como Deus dirigiu todas as coisas. E algo que aparentemente no início era impossível, se tornou possível pelo poder de Deus e pela intercessão da igreja. Então notem como isso tem que fazer parte da nossa vida. Ou seja, a constante intercessão tem que ser um ministério pessoal de cada um de nós. Tem que ser um ministério diário de cada um de nós. Nós repartimos os nossos pedidos e às vezes eu fico pensando que eu devia procurar também repartir mais motivos de gratidão com vocês. E vou procurar fazer isso. Nós temos tantos pedidos por tantas questões, mas nós também temos que lembrar de sermos gratos ao nosso Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós. Então eu queria, através de 4 questões básicas, que serão rápidas, motivar os irmãos a que nós tenhamos um ministério de oração cada vez mais eficaz na igreja. Não só no culto de quarta-feira, onde nós estamos separando de 25 a 30 minutos do nosso culto para nós orarmos. Por que nós fizemos isso? Um tempo atrás nós não separávamos tanto tempo assim para orarmos, orávamos juntos aqui e fazíamos os nossos pedidos. Hoje nós fazemos os nossos pedidos e separamos as mulheres e os homens. As mulheres ficam aqui, os homens vão até o andar superior. Às vezes nós usamos a maior sala do nosso andar superior. Às vezes ali onde mais de 10 homens ficam em pé, porque não há mais lugares para orar. Então incentivar os irmãos a isto, incentivar os irmãos ao culto de oração antes do culto da noite de domingo, às 18h15, quando as mulheres oram no salão, os homens oram também no andar superior, e incentivar principalmente a prática da oração diária de todos nós. Eu creio sinceramente que Deus mais quer que nós oremos do que nós realmente desejamos orar. Deus tem trabalhado mais em nossos corações para que nós busquemos a Ele em oração do que nós realmente temos demonstrado desejo e praticado o desejo de fazer isso. Então o nosso Deus quer uma igreja motivada em oração, quer uma igreja ativa em oração. E por isso então nós buscamos hoje a palavra dEle, para que Ele nos diga como isso deve ser feito. A primeira questão é que o princípio motivador da oração começa pelo senso da majestade e da glória de Deus. É interessante isso. Nós conversamos com muitas pessoas, mas nós temos um comportamento natural diferente de acordo com o tipo de pessoa que nós vamos conversar. Por exemplo, numa empresa, você conversa naturalmente com um colega que está ao seu lado. Você tem um pouco mais de, vamos dizer, pompa para conversar com alguém que esteja numa gerência geral. E tem toda aquela circunstância se você vai conversar com o presidente da sua empresa. Eu lembro que uma vez na empresa que eu trabalhei, eu fiquei responsável de entregar uma lembrança de Natal nos setores da empresa, e eu conhecia todas as pessoas. Eu ia lá e naturalmente entrava nas salas, ia até a mesa do responsável, desejava um Feliz Natal, entregava uma lembrança do nosso setor a eles, mas chegou o momento de entrar na sala do dono da empresa. Eu havia ido lá 1 ou 2 vezes naqueles anos todos. Eu precisei falar à secretária, ela entrou, me anunciou, depois de alguns minutos eu passei por 2 ou 3 portas, até chegar diante do homem. Eu lembro eu lá com a lembrança em mãos e dizendo a ele: olha, essa é uma lembrança do nosso setor, desejando para o senhor um Feliz Natal. Foi completamente diferente dos outros. Nós somos naturalmente assim, e é bom que seja assim, mas também é bom que seja assim em relação ao nosso Deus. Em relação ao nosso Deus, nós estamos falando com alguém que é o nosso próprio Pai. Então não temos medo de falar com Ele, temos sim o respeito por quem Ele é, mas quando temos esse senso da majestade e glória do Deus único e verdadeiro ao quem nós estamos entrando em oração, esse senso deve encher o nosso coração. Saber que Deus é majestoso e glorioso deve encher o meu coração de reverência quando eu estou me dirigindo a Ele. Notem o que Mateus capítulo 6 diz: portanto vós orareis assim:
Pai nosso que estás nos céus. Você sabe a quem está se dirigindo? Você está se dirigindo ao trono da graça. No Velho Testamento, esse trono era chamado de trono de Deus. E só depois da ressurreição do Senhor Jesus é que ele recebeu esse nome, o trono da graça, a quem em Hebreus nós somos chamados a entrarmos constantemente diante desse trono, pedindo e levando as nossas petições reverentemente ao nosso Deus. Quando nós oramos, nós não oramos aos santos, nós não oramos por um intercessor humano, nós não oramos em nome de nenhum outro a não ser Jesus Cristo. Então nós buscamos o trono do Deus Altíssimo por meio de seu Filho, Jesus Cristo. E nós devemos saber que aquele trono é um trono cheio de majestade e glória, porque é o trono de Deus. Então saiba com quem você está falando. Saiba a quem você se dirige. O único e verdadeiro Deus está ouvindo as suas petições. É interessante que no texto que nós lemos, 6 petições são feitas, e metade delas, 3, são voltadas a Deus e a sua glória. Observe, ele diz: santificado seja o teu nome, e santificado quer dizer reverenciado, considerado santo. Os judeus consideravam o nome de Deus, Yahvé, tão santo que nem mesmo eles o escreviam. Eles tinham todo o cuidado de citar isso. Eles, para escrever, ou melhor, não escreviam de qualquer forma, eles tinham todo um cuidado, toda uma abordagem para que o nome de Deus fosse escrito sem nenhuma rasura. Quando eles se referiam ao nome de Deus, eles simplesmente usavam a expressão, o teu nome. Eles consideravam o nome de Deus tão santo, que muitas vezes era para eles uma blasfêmia citá-lo em qualquer situação. Eles simplesmente diziam, o teu nome. E quando eles diziam isso, eles estavam lembrando de quem Deus era, ou seja, santificado, realmente glorificado seja o teu nome. Ele ainda diz, venha o teu reino. Sabe, nós sabemos que o reino deste mundo pertence a Satanás, porque ele é o Deus desse século. Ele é realmente aquele que ocupa o trono deste mundo, fazendo oposição à majestade e à glória de Deus. Sabe o que nós pedimos quando diz, venha o teu reino? Sabe pelo que você pede? Você pede pelo arrebatamento. Senhor, vem nos buscar, porque nós sabemos que a partir do arrebatamento, em 7 anos, Deus lidará com este mundo de uma forma inigualável. E depois desses 7 anos, o reino milenar de Cristo será estabelecido. Então é isso que nós pedimos. Ele ainda diz, seja feita a tua vontade. Notem que as pessoas deste mundo não querem realmente que a vontade de Deus seja feita. Nos céus, essa vontade já ocorre porque os anjos estão a realizando e engrandecendo o nome de Deus. Na igreja, isso deveria ser a prática comum, realmente a vontade de Deus ser feita, mas no mundo as pessoas desprezam a vontade de Deus. Então, quando estamos orando que seja feita a tua vontade, nós estamos orando para que o Senhor venha e estabeleça esse reino, onde a vontade dele será cumprida. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Não importa qual seja a nossa condição e circunstância, qual seja o nosso trabalho ou desejo, jamais comece a sua oração por si mesmo, nem apresentando primeiro as coisas que lhe dizem respeito. Sabe que essa oração nos ensina? Que as nossas orações sempre começam por Deus. Não estou dizendo que é errado pedir, mas estou dizendo que o que o Senhor nos ensina aqui é que a primeira coisa que fazemos na nossa oração é voltar-se para Ele e reconhecer a majestade e a glória dEle. Jesus começa assim, pelo reconhecimento da majestade e glória do Deus com quem Ele está falando. Isso inclui todas as formas de petições que fazemos, por salvação de almas, por enfermos. A primazia sempre pertence a Deus. E mesmo que a situação seja desesperadora, e mesmo diante de grande pressão ou calamidade, jamais deixemos de observar a sequência estabelecida por Jesus nesta oração. As coisas começam por onde?
por glorificar o nome de Deus. Notem como ele termina no verso 13: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar a Ele. Estamos em grande aperto, angústia. Lembre-se disso. Você está se dirigindo a Deus, e é a glória e honra dEle que nós nos dirigimos primeiro. Antes de pedirmos o que queremos, antes de citarmos qualquer questão, nós reconhecemos que Ele é majestoso e glorioso, e que Ele é o Deus a quem nos voltamos em oração. Em segundo lugar, algo também importantíssimo para motivar-nos à oração: tenha sempre um senso da dependência de Deus. Não aqui uma dependência para algumas coisas, mas uma dependência em tudo que trazemos diante dele em oração. Veja o que diz Tiago, capítulo 4, versos 14 e 15. Preste bem atenção nessa sequência de versículos. Diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Eu não vou dizer dos mais velhos, vou dizer dos veteranos. Veteranos, vocês lembram num tempo que não tinha e-mail, WhatsApp, nada disso? Como é que a gente mandava lá notícias para os amigos, para a família? Tinha que escrever uma carta, né? Tinha um amigo meu que era bom em escrever carta em papel de pão. Não sei porque que ele escrevia em papel de pão, mas ele fazia isso. Mas algumas cartas antigas me chamam a atenção pelo seguinte: eu fui procurar saber o que era. Todas elas tinham no final duas letras maiúsculas: DV. Alguém aqui imagina o que significa? No final simplesmente se colocava DV. Eu fiquei curioso para saber o que é DV, e vem do latim, que quer dizer Deo volente. Alguém sabe o que significa Deo volente? Eu vou explicar porque eu também não sabia. Simplesmente significa se Deus quiser. Viu como as pessoas escreviam a carta? Eles falavam: nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, planejei isso e aquilo, e no final o temor a Deus levava a colocar um DV, Deo volente, se Deus quiser. Hoje a gente lembra disso, de escrever isso no WhatsApp ou no e-mail? Difícil, não é? Já pensou se em todo e-mail nós colocássemos no final um DV? Ou simplesmente se escrevêssemos, se Deus quiser, sabe? Depois de estudar um livro sobre o Sermão do Monte, eu comecei a me policiar sobre isso, ao dizer às pessoas, ao escrever para elas dizendo: faremos isso. E comecei a escrever: olha, se Deus quiser e permitir, nós faremos isso. Por que dizemos isso? O senso da dependência de Deus na oração deve ser algo claro na nossa vida. Observe o Salmo 39, eu não sei se você já prestou atenção nesse salmo, mas observe o que ele diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou. Quantos de nós realmente nos sentimos frágeis? O dia que eu visitei o bebezinho Felipe lá na UTI neonatal, ele tinha um pouco mais de 800 gramas. A pele ainda não se forma ainda direito, não é? E você vê as veias, vê como é frágil. Ele não pode ser tocado. Você não pode tê-lo nos seus braços. Ele fica lá dentro da incubadora com tudo certinho, a temperatura certa, o ar certo, a comida certa. Tudo tem que ser estritamente regulado. Ele tem que ser protegido de tudo que está ao redor dele. Você acha que nós somos diferentes? Eu já conversei com pessoas que tiveram ataques cardíacos, AVC, estiveram à beira da morte. Da grande maioria delas eu ouço: pastor, eu não imaginava que eu era tão frágil. Uma pequena veia entupida no coração e quase que tudo se acaba, todos os planos, todos os objetivos. Algo que surge e que coloca em ameaça a nossa vida. Meu irmão, não se engane, enquanto você ora, você é mais frágil do que pensa. Quando buscamos a Deus em oração, nós temos que lembrar disso. Somos frágeis. Notem o verso 5 do mesmo capítulo:
Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente o quê? Vaidade. Mas antes da palavra vaidade vem a palavra totalmente, é só vaidade, nada mais. Acompanhei um amigo, quando ele foi verificar o corpo do seu pai, sendo preparado para a sepultura. Eu lembro quando ele saiu de lá e me disse que quando ele entrou, encontrou o corpo do pai nu, sobre uma mesa fria. Aquilo chocou o seu coração. Ele disse: olha, tudo aquilo daquele homem que eu conhecia, tudo que eu vi fazer, ele parecia indestrutível, mas ali eu tive realmente a verdade diante de mim. Nós não somos nada. E quando a morte chega, somos todos iguais. Do pó vieste, ao pó voltarás, independente se as maçanetas do seu caixão são de metal vil ou de ouro. Nada importa. O verso 6 vai nos dizer: na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Está literalmente ligado àquela parábola que o Senhor citou sobre o homem rico que destruiu seus celeiros e construiu outros maiores. Ele não sabia quem levaria suas riquezas e nem quem as usaria. Então Mateus capítulo 6, verso 27, conclui a situação dizendo: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, um minuto à sua vida? Ninguém. O verso 34 do mesmo capítulo 6 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Nenhum de nós é capaz de levar o peso de mais do que um dia ao mesmo tempo. Então, nós temos que, nas nossas orações, reconhecer a soberania de Deus. O Salmo de número 39, verso 7 diz: agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está onde? Em Ti. Sabe qual é a forma das nossas orações? Sabe o que deve ser as nossas orações? Deve ser uma oração que se dispa de toda a confiança própria, de toda a força própria, e que reconheça que a única esperança que temos está em Deus, e que nada mais nos resta. Um senso da dependência dEle, um senso do cuidado dEle. Você vai empreender uma viagem, a sua esperança não está num bom motorista ou num bom piloto, a sua esperança está em Deus que sustenta todas as coisas. Irá passar por uma cirurgia, um tratamento de saúde, a sua esperança não está nos médicos ou nos medicamentos, apesar de agradecer por tudo isso que Deus nos dá. A esperança está no Deus que controla todas as coisas, no Deus que muitas vezes transforma o impossível em coisas simplesmente que os homens não podem explicar. Como nós podemos concluir isso? Com Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Qual deve ser o nosso alvo de oração como igreja? Qual deve ser o nosso alvo de intercessão neste ministério? O alvo é: não estejais inquietos por coisa alguma. Não. O povo de Deus não vive inquieto e ansioso. O povo de Deus leva a Deus as suas petições. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Você não perde o seu tempo quando está orando por aquela lista imensa de orações que eu lhe enviei. Não é perda de tempo lembrar de pessoas que estão com simples resfriado ou que estão tratando de um câncer. Não é perda de tempo lembrar das mães que estão gestantes, nem dos pequenos bebês que nasceram. Você não está perdendo tempo nisso, você está obedecendo a Deus, levando tudo diante dEle em oração. Isso é obediência. Ninguém aqui está perdendo tempo, ninguém aqui está fazendo algo inútil, e você ainda continua duvidando que Ele responde? Responde do seu jeito, da melhor forma. Ele termina dizendo: com ação de graças.
Irmãos, jamais deixemos que o nosso coração ore a Deus sem rendermos graças a Ele pela sua misericórdia. Jamais se despeça do trono de Deus sem agradecer Ele pelas suas bênçãos, sem agradecer Ele pelo seu cuidado. Nós não sabemos porque Deus permitiu que, por exemplo, o irmão Edivan passasse por tudo isso. Trouxe temores à família, a ele, a pessoas que o amam. Mas nós simplesmente sabemos que Deus permitiu isso para a glória dEle, para o bem de todos eles e para que nós rendemos graças a Ele pelo que Ele fez. Nós não sabemos porque Deus permitiu que o Nicolas e o Miguel nascessem hoje. Faltavam ainda algumas semanas para que a gestação se completasse. Mas nós sabemos que Ele fez tudo perfeito e correto e que o cuidado dEle está presente. Então, antes de tudo, nós rendemos graças a Deus por ter permitido isso. E agora então, qual atmosfera reinará em nosso coração e em nossa igreja se fizermos isso? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Todos querem paz, não querem? Todos desejam paz. Todos desejam que o coração esteja tranquilo. Que mesmo diante das lutas lá fora, o nosso coração para com Deus esteja em paz e tranquilidade. Aí está a regra que deve ser cumprida. Queremos paz na igreja, queremos paz em nossas vidas. Todas as vossas petições sejam conhecidas diante dEle pela oração e súplica. Irmãos, este é o caminho. Isso é o que Deus quer que nós façamos. Se prosseguirmos em fazendo isso, colheremos as bênçãos. Se nos negligenciarmos a fazer isso, teremos as consequências. Creio eu que nós devemos seguir o caminho onde estamos, fortificar o nosso ministério de oração na igreja e pessoalmente, e assim provar da paz que Ele dá a cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus.